poder liberar para vocês mesmos assistirem e tal, ou passar para o pessoal de vocês, enfim. Bom, vamos lá então, Mauro? Vamos nessa, bora. Boa tarde, bora começar a nossa primeira live do semestre. E eu vou deixar com você, Mauro, as apresentações, o tema, tá? E eu vou ficar por aqui do backstage respondendo a galera. Vai lá. Legal. Pessoal, boa tarde. Vamos lá com esse assunto, que é um assunto bastante interessante, todo mundo se mostra bastante curioso, né? E é um prazer para mim estar compartilhando com vocês sobre esse assunto, né? Na verdade, tem mais de 20 anos que a gente faz isso, então já aconteceram muitas coisas aqui, e espero que lá no final, na parte de perguntas, né, a gente possa solucionar a maior parte das dúvidas, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, vamos ver se está tudo ok. E outro dia já tivemos probleminhas aí, acho que não vai ser hoje. Todo mundo vendo aí a minha tela? Sim, Flávia? Sim, tudo certo. Está compartilhando, agora é só se você quiser maximizar, né? Tá. Todo mundo vendo, tudo ok, beleza? Sim, perfeito. Então, tá bom. Então, nós vamos falar de remuneração por desempenho, né? A gente paga aqui por carteira de clientes, já tivemos várias fases aí, e nós vamos dar o passo a passo aqui para vocês entenderem um pouco da história, né? Eu já fiz essa apresentação aqui do Grupo Mergulho lá no grupo da Beaqua, mas vou repetir aqui que tem alguns colegas novos, né? E rapidão, né? Para conhecer o Grupo Mergulho. Nós começamos lá em 1991, com 2 piscinas, uma de 12 por 8, outra de 4 por 8, 1991, em agosto, quer dizer que... Não está passando os slides, não. Ô, Mauro, Dante, você vai ter que fazer igual aquele dia do Rafael, você tem que sair daí para apresentar e compartilhar a apresentação, está aparecendo no PowerPoint. Ah, então, peraí, vamos lá. Eu vi que você já mudou de slide e nós estamos vendo o primeiro slide. Aqui vocês estão vendo, desse jeito aí vocês estão vendo, tá não, ok? Nós estamos vendo slide por slide. Você tem que compartilhar. Agora põe para apresentar. Então, se eu puser, eu tenho que pôr antes. Aqui, ó, você tem que colocar para apresentar primeiro e compartilhar a apresentação. Ah, saquei. Depois compartilha. Beleza, peraí então. Para já. Já aprendi com o Dante agora. Denise, você está fera, hein? É porque eu tenho a ajuda dos universitários, né? Porque senão eu penso. Então, vamos lá. Depois para apresentar e compartilha apresentando. Beleza. Aí agora... Tá aí? Hora dele. Tá aí? Beleza? Tá bom. Então, vamos falar desse tema aí. Né? Nós temos uma hora e pouquinho, né? E vai dar tranquilo. Vamos lá ver se... Tudo ok. Tá mudando aí para vocês? Beleza. Tá mudando. Gente, todo mundo mudo. Acho que é o Renato, né? Que tá ali. Acabei de botar ele aqui. Beleza, vamos lá. Então, vou falar um pouquinho do Grupo Mergulho. Agora vocês estão vendo aí. 1991, nós abrimos a Mergulho 1 aqui em Araxá, em agosto. Quer dizer que esse mês e o mês que vem nós estamos comemorando 31 anos, né, nessa luta aí que todos conhecem, porque aqui todos têm piscina, né? Em 93, nós fizemos uma piscina semiolímpica, como eu falei, nós começamos com uma média e uma pequena, em 93 nós fizemos uma de 25. Depois, em 1996, nós fizemos uma unidade 2 do outro lado da cidade, também só de água, uma piscina de 18 por 9. Depois disso, no ano seguinte, nós abrimos uma unidade de fitness, hoje chamada Evox, já mudou de nome umas 3 vezes, né?
No ano 2000, nós fomos convidados pelo Colégio Dom Bosco, que é dirigido pelos salesianos, e eles têm uma piscina muito boa, semiolímpica também, descoberta. Estava difícil de gerir aquela piscina, eles nos convidaram para arrendar a piscina, um salão, e nós estamos há 22 anos juntos com o colégio também. E em 2018 nós abrimos a X-Prime, que é uma low cost, né, de musculação. Então essa é a nossa trajetória, nossas 5 unidades aí, tá bem? Essas coisas foram acontecendo porque lá em 91, aqui em Araxá, quando eu vim para cá, eu sou engenheiro metalúrgico, estou me apresentando, né? Eu sou engenheiro metalúrgico, formei em Ouro Preto, eu tenho 36 anos de formado, trabalhei 10 anos em empresas de alumínio e de nióbio, e cheguei aqui em Araxá em 1988. Então, eu já cheguei e a Mergulho Franca, que é a origem da Academia Mergulho, né, começou em Franca 5 anos antes aqui de Araxá, né? Lá em 1986, a minha cunhada Eleonora, minha esposa Elaine, começaram com a Mergulho lá em Franca, né? Então, quando nós casamos, no ano de 90, né, eu cheguei aqui em 88, eu vi que tinha demanda aqui em Araxá, mas não tinha oferta, né? Então, já fiquei de olho aqui para a gente começar a unidade. Foi assim que a história, né, nos remeteu a fazer a primeira unidade. A segunda unidade, ela veio porque a primeira, lógico, a cidade tinha naquela época 80, 90 mil habitantes, então a primeira unidade encheu rápido. Quando ela estava com 95% de ocupação, né, tinha crédito barato na época, né, porque no Brasil é assim, barato, caro e muito caro, né? Aí nós pegamos, fizemos a segunda unidade, e porque se a gente não fizesse, poderia chegar mais pessoas desse ramo aqui, né? Depois disso, em 97, tinha uma academia muito boa aqui em Araxá de fitness, eles acabaram mudando de cidade, e eu vi que aqui em Araxá tinha uma oportunidade boa da gente entrar no fitness, né? E aí nós inauguramos em 97, já chamou Mergulho Fitness, já chamou Core 360, já chamou Mergulho Express, e agora chamei Vox, tá? E, como eu falei, né, lá em 2000, a natação competitiva estava em alta, muita gente, muito menino nadando. Hoje os meninos são bem mais difíceis de incorporar a natação competitiva, metas, disciplina, treinos, né? Então, naquela época, surgiu essa oportunidade aí de abrir a Mergulho 4, né? E depois veio a X-Prime, né, que eu fazia parte lá do grupo do Round Table, lá do Tadeu, e lá fiquei conhecendo o Fábio, que é proprietário da franquia, ele mostrou para a gente como é que era o negócio, e vi que aqui em Araxá não tinha, e tinha potencial para ter uma low cost. E aí fizemos esse negócio em 2017, 2018 nós inauguramos. Então, esse aí é o Grupo Mergulho, tá bem? Para quem não nos conhece, tá? E só mostrando para vocês como é que é a água no nosso grupo, né? A Mergulho 1, unidade 1, ela representa 27,3% do nosso faturamento do grupo, a Mergulho 2, 27,5%. Vocês vejam que o faturamento de ambas, ali só tem água nessas duas unidades. É muito parecido. A Evox, que é fitness, 9,6%. A Mergulho 4, que é essa que a gente aluga dos padres lá, com 9% de faturamento, e a X-Prime, que é a low cost, com 26,6% do faturamento, né? Então, é assim que o nosso grupo é dividido. Então, de água, nós temos 54 com 9. 63% do faturamento nosso vem só da água, só de piscinas, tá bem? Beleza. Aqui eu vou mostrar um pouquinho o ticket médio nosso para vocês ficarem assim por dentro como que é, né? Deixa eu só mexer um negócio aqui. Só colocar o meu. Agora sim. Então, agora eu não estou vendo ninguém, eu só estou vendo a tela aqui e o meu box, né? Porque senão ele tampa aqui os números. Então, essa é a história do ticket médio da Mergulho 1. Vocês veem aí que ele é crescente todo o tempo, porque todo ano a gente tem que fazer esse ajuste, senão ninguém consegue aqui no Brasil, né? No ano 2020, teve a caída pela pandemia, em 2021 começou a recuperar, e esse ano nós estamos com R$ 242 de ticket médio,
e na Mergulho 2, R$ 233, a história é bem parecida, né? Isso aqui para que cada um se sintonize assim a sua realidade com a nossa. Então, esse é o nosso ticket médio, evolução de 22 anos, estou mostrando aí. Né? Pensar que lá atrás era R$ 54, né? Hoje é 250, o negócio é bem avassalador no Brasil, né? Mas quem não corrige ticket médio tem uma pequena chance de sucesso, né? Porque as coisas só vão ficando mais caras. Como é que você vai fazer manutenção? Como é que você vai fazer pagamentos e melhorias, né? Então não tem como. Quando as pessoas ficam hesitantes em elevar o valor da mensalidade, pode ter certeza que está dando um tiro no pé, né? Vamos lá. Então, agora sim, propriamente dito, vamos entrar no assunto, né? A remuneração por desempenho, né? Então, mais de 20 anos aqui, a gente não paga por hora-aula, a gente paga por carteira de clientes, objetivando duas grandes metas. A gente alcançar uma maior retenção dos clientes, né? E também uma maior lucratividade. Então, vou mostrar os números aqui para frente, a gente vai discutindo, mas essas são as duas grandes metas de trabalhar com carteira de clientes, pelos motivos que nós vamos passar daqui para frente. Então, vamos lá. Por que fazer isso? Né? Por que trabalhar com remuneração por desempenho? Todos nós estamos vivenciando... vamos mudar aqui. Todos nós estamos vivenciando, né, que a mão de obra está cada vez mais escassa, tanto professores quanto estagiários, né? Recentemente, na live ali que o Rafael fez na Beacqua, também falou bastante desse item aqui, né? Eu não sei como é que está nas cidades de vocês, mas todo mundo mais ou menos compartilha que professores para academias de natação e estagiários estão sendo assim complexos da gente ter opções, né? Bastante, um número bom, né, desses profissionais. Outra coisa que tem sendo bastante desenvolvida é o personal aquático, né? Principalmente depois da pandemia. Nós aqui em Araxá ficamos 4 meses fechados, 4 meses e meio em 2020 e 2 meses fechados em 2021, né? E aí usamos todos os benefícios daqueles programas do governo, mas muitos professores foram buscar alternativas, né? E esse personal aquático tem acontecido cada vez mais, tem muitos condomínios aparecendo em todas as cidades, e aí acaba que tem muitos professores dando aula nas piscinas dos condomínios, enfim, por isso que para dentro da academia você tem que ser competitivo, né? Então, remuneração por desempenho é uma possibilidade, né? E também, gente, todo mundo que está no mercado e os que estão chegando, os mais novos, tem uma carência muito grande de motivação pessoal e profissional, né? Andando juntos, né? Ter um horizonte bacana de melhorar o desempenho, de melhorar a remuneração, né? As pessoas estão pouco susceptíveis a ter o mesmo salário, por exemplo, por um ano. Quanto que você ganha? Eu ganho X em janeiro, em março, em junho, em outubro, eu continuo ganhando X, né? E o que acontece? Todas as coisas que andam tendo seus reajustes naturais aí do país, acaba que o poder aquisitivo vai despencando, né? Então, a remuneração por desempenho, isso é a meritocracia, quando o cara é bom, ele tem muita chance de se motivar pessoal e profissionalmente falando pelas possibilidades desse modelo, tá? Então, é por isso que a gente faz isso daí. E quais os resultados que a gente espera numa remuneração por desempenho? Primeira coisa, né? Não sei, quando eu fui colocar isso aí, na verdade, eu vi aqui que a Cris também está na turma aqui, né, Cris? Eu fui lá em Ribeirão Preto há mais de 20 anos atrás, que a gente já tem uma amizade longa, né? E eu vi a Cris fazendo isso aí, né? Ela e o Eduardo faziam a remuneração por desempenho. E eu me interessei bastante, porque a nossa cabeça, o nosso comportamento de proprietários é aquele, né, da batalha de todos os dias, melhorar o número de clientes, melhorar a gestão sobre os gastos que temos na academia, melhorar o ticket médio, etc., 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 sempre pensando em
remunerar melhor a nossa coragem, né? Todos nós tivemos a coragem de ir lá montar a academia, todos nós tivemos esse sonho, esse anseio de crescer, de se dar bem, de estar feliz com o que está fazendo, né? Tanto pela profissão que escolhemos, quanto também pelo retorno, né? da academia. Né? Então, todos nós pensamos, poxa, esse ano pode ser melhor, aí eu vou ser mais bem remunerado, eu vou ter uma sobra melhor, eu vou ter um lucro melhor, né? E vocês acham que professor não pensa assim? Eu tenho certeza que professor também pensa assim. Eu gostaria que a minha turma fosse enchendo, fosse melhorando, fosse aumentando, e eu fosse ganhando mais, né? Todo mundo pensa assim, pessoal. Então, a remuneração por desempenho dá essa possibilidade do professor entender que ele tem a empresa dele dentro da nossa empresa. A nossa empresa, ela disponibiliza para o professor a secretária, a faxineira, o material didático, a piscina com temperatura certa, com cloração certa, os banheiros, o marketing, os impostos, tudo isso a nossa empresa disponibiliza para o professor. Então, o professor, para ter a empresa dele dentro da nossa empresa, já que nós estamos falando de carteira de clientes, o que ele precisa ser? Detalhista, criativo, inovador, bem-humorado, ele tem que ser amável, ele tem que ser solícito, ele tem que ter outras características para que as duas empresas, a nossa e a dele, né, se desenvolvam bem. Então, quando o professor tem esse tipo de visão, que nem todos têm, né, gente? Nem todos têm. Mas quando você faz todo um trabalho para mostrar para o professor que ele hoje é diferente dos outros lugares que ele trabalhou, ou os outros modelos de remuneração, ele se envolve mais, né? Ele se compromete mais e as coisas tendem a ser melhores. Então, o professor tem a empresa dele dentro da nossa empresa. Esse é um resultado que a gente espera de comportamento, performance, né? Outra coisa, mediante esse cenário, existe uma probabilidade bem maior do professor ficar na sua academia, de ter uma maior estabilidade de mão de obra. E não o professor ficar sapeando, opa, tem um lugar ali que me paga R$5 a mais a hora-aula, R$3 a mais. Aí chega para você um belo dia e fala assim, então, surgiu uma oportunidade ali, a hora-aula é maior, e eu vou sair, né? Então, a mão de obra que já não está farta, está escassa, e você treinou a pessoa é boa, mas ela vai sair, por quê? Porque ela não tem uma visão meio de longo prazo de melhorar o faturamento, ela vai atrás de maior carga horária ou maior valor de hora-aula. Então, a remuneração por desempenho possibilita essa estabilidade maior de mão de obra, né? Acabei de falar, tem uma perspectiva de melhor remuneração do professor, tá? Um baixo risco também, né? Se a gente fizer direitinho, vou passar aqui como é que eu fiz, como é que eu entendo que é certo, o risco de não dar certo é baixo, né? Tem grande chance de dar certo. Você tem que estar com a cabeça aberta para isso, né? E a alta satisfação dos clientes quanto ao serviço prestado. Porque você pensa bem, gente, quando o professor começa a fazer a conta que ele ganha por cabeça, é lógico que a tendência da maioria, estou falando assim por quê? Porque não são todos, infelizmente, é se dedicar mais, é se empenhar mais, né? É buscar novidades, é buscar conhecer cada um nas suas características dos clientes, afinal de contas, cada um que ele perde é um pedacinho do salário dele. Enquanto que, no modelo normal, tradicional, cada um que ele perde, tanto faz. Porque ele ganha por hora-aula. Tem 3 na turma? Beleza, estou ganhando 15. Tem 6 na turma? Beleza, estou ganhando 15. Tem 12 na turma? Beleza, estou ganhando 15. Então, você acha que preocupa muito? Eu, no meu entendimento, acho que preocupa bem menos do que quando você perde um pedaço. Quando você multiplica 1 por 10, aí ele já vê que na geladeira dele pode ter mais coisas, poderia ter mais coisas, né?
Então, ele presta um serviço, teoricamente, bem melhor por este modelo, né? Teoria se faz presente em, vou dizer, 80% a 90% da prática, porque tem gente que acostuma e toca o barco. E aí é a nossa parte, né? Fazer a gestão de cada um, tá? Então, esses são os resultados esperados aí quando você tem uma remuneração por desempenho. E quais as formas que tem para remunerar? Eu já usei as 3 formas. Primeira coisa, por um valor fixo. Ó, fulano, você vai ganhar X reais por aluno. Hoje eu estou usando essa daqui. E vou dizer para vocês, pago R$ 35 por aluno que a pessoa tem. Então, se tiver 100 alunos, você vai ganhar R$ 3.500. Tá bem? Hoje eu estou pagando assim, valor fixo, R$ 35 por aluno. Tá? Mas tem também por porcentagem. Eu comecei por porcentagem, né? Eu vou mostrar como é que eu fiz isso, mas essa é uma outra modalidade, porcentagem. E tem uma outra maneira, na porcentagem com turnover. O que é isso? O que é isso? Quando eu percebi lá atrás, porque a história é antiga, lá atrás, que também alguns professores caíam na zona de conforto, tipo, tem época que ganho menos, tem época que ganho mais, tem época que ganho menos, tem época que ganho mais, pela sazonalidade do nosso negócio, eu vi que alguns entravam na zona de conforto e aí a gente fica meio intrigado, né? Eu não gosto de maneira nenhuma, né? Porque não faz parte das minhas características pessoais de zona de conforto. Zona de conforto não é a minha praia, né? Mas eu percebi isso nos professores. Aí o que eu fazia? Eu fazia um cálculo, né, de quantos alunos o professor tinha, quantas matrículas, quantas saídas e quanto que era o turnover de cada professor, né? Quer dizer, a rotatividade do professor. E fazia a média de 6 meses para eu não ser injusto com ninguém. Porque média de 6 meses, ela ameniza a sazonalidade. Assim, quando caem meses de junho, julho, depois novembro, dezembro, que a gente perde bastante, então o turnover seria alto, a rotatividade alta, ela era amenizada pela média de 6 meses. Então, tudo isso a gente tem que pensar, né? Porque senão pode não dar certo. Né? Você quer remunerar por desempenho, carteira de clientes, você tem que ter a turma pilhada, a turma ligada na carteira de clientes, tá? Então, essas são as 3 formas que tem. Eu já usei as 3, né? Não dá para eu entrar muito fundo aqui, senão o tempo não dá certo. Mas eu já usei essas 3 formas aí. E atualmente eu estou na primeira, valor fixo. Tá joia? Tá. Agora vem o grande lance dessa live de hoje. Como fazer isto? Como fazer isto? Né? Tá. Receitinha de bolo? Receitinha de bolo. Vamos lá. Primeira coisa, você vai fazer a coleta de dados, espero que todos tenham isso, né? Dos seus professores. Tenho 4 professores. Quanto que eu pago? A hora-aula do A, do B e do C, porque muitas academias têm hora-aula diferente. Para júnior, pleno e sênior, para professores mais antigos, tal. Então, cada professor, quanto ganha a hora-aula de cada professor? Às vezes é a mesma para todos. Depois disso, cada professor, qual é a carga horária dele? 15 horas semanais, 20 horas semanais, 30 horas semanais? Pega a carga horária dele. E, finalmente, né, quando você multiplica a carga horária pela hora-aula, você vai ter o salário desse professor, né? E você tem desse professor, porque é muito normal no nosso negócio, a carteira de clientes dele. Então, o professor tem 20 clientes, 30, 40, 50, 60, 70 clientes, né? Então, você tem de cara, você precisa de todos esses dados aí que não são muito difíceis, tá? De fazer. E aí, de posse dessa carteira de cliente do professor X, você vai ver qual é a receita dessa carteira de clientes, né? R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 12.000, você vai ver a receita da carteira de cada professor, né? E aí, o passo 3, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí, pessoal. Só um minutinho, deixa eu colocar o meu computador aqui para... Pessoal, enquanto ele está colocando o computador para carregar, deixa eu falar para vocês aqui. Tem algumas perguntas aqui, estou vendo todas, tá?
sobre CLT, sobre MEI, a pergunta da Luciana, aí na sequência tem a do Fabiano, do Osório. Vou fazer todas essas perguntas assim que o Mauro falar para mim, Flávia, dá um tempinho aí. Se você quiser, entre um slide e outro, perguntar, ou se você quiser no final todas as perguntas, tá, Mauro? Tá, beleza. Vamos lá. E aí, gente, por último, você vai ver, você tem o seu professor, tem o salário dele, tem a carteira dele. Por último, você vai ver quanto ganha esse professor. Ah, ele ganha R$ 2.000. E quanto que é a carteira dele? A carteira inteira dele é de R$ 20.000. Então, ele ganha 10% da carteira dele. Tudo bem? Ele tem X alunos, cuja a receita da carteira dele dá 20.000. E ele ganha 2.000. Então, ele ganha 10% da receita. Tá bem? Só para localizar vocês assim, né? Em números redondos. Tá bom? Aí já começa o seu norte a aparecer, né? Porque eu sei que eu remunero esse professor com X% da carteira de clientes dele. É 10, é 15, é 20, cada um tem que fazer o seu, tá bom? E aí, uma vez que você fez isso, você vai determinar qual vai ser o valor que você vai pagar, né? Isso aí vai variar muito de cada professor. Nessa hora, você vai ver que tem professor que tem uma carga horária grande, porém turmas com poucos alunos. Outros têm carga horária pequena e, por acaso, trabalha mais em horário de pico, vai ter muitos alunos. E aí esse percentual vai variar bastante, né? Ele pode variar bastante. 12%, 15%, 20%, né? Que é o quê? A remuneração que você paga para esse professor diante da receita da carteira, né? Então, por que eu pus nesse último item aqui, o tempo de transição de 6 meses a 1 ano? Ele tem que ser longo, pessoal. Esse tempo de transição, depois que você vai fazer tudo e tal, esse tempo tem que ser longo, para não causar instabilidade na sua equipe. Que você não pode espantar os professores, você não pode desmotivar os professores, então você tem que ser sábio na hora de fazer isso. Primeira coisa, você vai olhar esse retrato aí. Ah, eu tenho 5 professores e a variação está grande ou está pequena entre o que você paga para ele e a receita que ele gera para a academia. Estou repetindo isso para ficar bem cravado na mente de vocês. Quanto que é o valor que você paga para ele diante da receita que ele traz para a academia, né? Então, uma vez que você tem esse cenário, você vai fazer uma programação junto com cada professor para que esses valores sejam mais próximos, mais equilibrados, para quando você for mudar, né, não causar nenhum tipo de insegurança, desmotivação. Então, como é que eu fiz isso? Eu levei 1 ano para mudar. 1 ano. Então, isso foi lá, nossa senhora, em 1990 e pouco, lá. Eu fui mostrando para eles, olha, eu te pago por hora aula, você ganha X, você tem 50 alunos, com percentual aqui que eu vou pagar, que é 15%, estou chutando, você ganharia Y. Então, eu fui 1 ano mostrando, ó, esse aqui é o jeito que eu te pago, por carteira de clientes é esse. Tá abaixo, acima, vai mudando por ano, pelos meses do ano. Fiquei 1 ano mostrando para eles o real e o que vai acontecer quando a gente mudar. O real e o que vai acontecer quando a gente mudar. Por que eu levei esse tempo todo? Né? Para que a gente pudesse equalizar ao máximo a mudança. Então, professores que tinham carteira de cliente pequena, né? Eu tentava pôr mais gente, as matrículas ser direcionadas para aquele professor começou a ficar muito esperto, não perder aluno, porque ele sabia que lá na frente, lá no ano que vem, eu vou ganhar por cabeça,
Então, eu vou começar a administrar as cabeças, é agora. Eu vou começar a fazer uma gestão por cliente, é agora. Porque quanto mais eu fizer isso agora, mais esse cliente vai ficar comigo. O principal das coisas. Mais esse cliente vai falar para o amiguinho, a mãe vai falar lá no aniversário que tem um professor que é muito bom, e aí o amiguinho vem para ser aluno do professor, e ele, em um ano, ele tem chance de ir aumentando a sua carteira de clientes. E aqueles que têm carteira grande lutando para não perder, e quem está pequeno lutando para aumentar, né? Uma coisa que é um empecilho que eu nunca tive aqui, nunca trabalhei assim. Eu sempre direcionei uma carga horária alta para todos os professores, sabe? Não temos professor que trabalha 1h30 na academia. Não, o cara vem de manhã, trabalha umas 3 horas de manhã, umas 3 horas à tarde, né? Não tem aquele professor que vem aqui e dá 2 horários, né? Então, por quê? Aí vai complicando um pouco, né? Essas possibilidades de balancear, de equalizar o seu grupo de professores. Então, 6 meses a 1 ano é um tempo razoável para você fazendo reuniões, pegando os pontos fortes e fracos da equipe, fazendo uma análise SWOT, né, que é os pontos fracos, os pontos fortes, as ameaças, as oportunidades. Em 1 ano dá para fazer muita coisa. Com gestão. Você não pode falar que você vai mudar e deixa a equipe à deriva, velho. Vai virar uma bagunça, né? Então, a sua presença como líder, como gestor, é acompanhar, monitorar, interferir, analisar mês a mês. 1 ano depois, quando você for fazer, todos os professores estão estáveis. Estou falando emocionalmente falando, racionalmente falando, porque qualquer um sabe que, né, o nível de empreendedorismo, o nível de facilidade com números, com cálculos, lá no curso de educação física, não é o forte de todos os professores. Então, você tem que dar o suporte, você tem que dar o suporte. Ó, esse mês aconteceu isso com você, você teve tantas saídas, tantas matrículas, sua carteira cresceu, sua carteira permaneceu a mesma, sua carteira diminuiu. Olha, o jeito que eu estou pagando por hora aula é assim, se fosse por carteira de clientes, você já estaria ganhando R$300 a mais, você não vai pagar, né? Se você já estaria ganhando R$100 a menos, e por aí vai. É uma administração diária, semanal, mensal, que vai valer a pena, que vai valer a pena. Porque no princípio fica todo mundo inseguro, porque todo mundo quer saber assim, não, eu ganho R$2.000, então minha vida é centrada em R$2.000, né? Então as contas que eu fiz, o meu cartão de crédito, as coisas que eu penso, ai meu Deus, vem essa remuneração por desempenho, e se eu ganhar 1.500, vai faltar o pagamento disso, e as pessoas tremem na base, e tremem mesmo. Né? Nós que somos corajosos e fizemos academia, né, passamos por tantas coisas, aí vamos buscar dinheiro de empréstimo, de coisa de governo e tal, mas os professores não podem não ter essa opção. Então, o cara fica inseguro. Por isso que é bastante tempo. Agora, é importante salientar aqui, nesse 1 ano, o que eu fiz? Durante 6 meses, eu fui só mostrando. Esse é o real, esse é o novo. Esse é o real, esse é o novo. Do 7º mês até o 12º mês, eu paguei o maior. Ó, esse é o real, esse é por desempenho, você ganhou o maior. Esse é o desempenho, você está a menos, eu vou te pagar por hora aula. Durante 6 meses, eu fui pagando o maior. Então, imaginem que, na cabeça daquelas pessoas, fala assim, já entendi o jogo aqui. Já entendi, foi feita uma ampla explanação da mudança, está sendo feita uma série de esforços para que eu equilibre a quantidade de clientes com o que eu ganho por hora aula, porque é o mínimo que o cara quer ter, né? É aquela garantia do piso, né? E dali para frente vem um mar de oportunidades, se eu fizer A, B, C, D, E, sabe? Então você tem 1 ano para trabalhar isso aí dá certo, aí é legal.
né? Você estabiliza a equipe, baixa a bola, traz todo mundo para você, junta o time, como um líder tem que fazer. Esse é o papel do líder, né? Então, nessa hora, o esquema de liderança, de discernimento, de envolvimento tem que ser muito grande, né? Então, eu já dei todos esses acertos e erros, né? Cabeçadas, e fiz gol, chutei fora, né? Tudo lá atrás, né? Então, hoje em dia, né, todo mundo ama esse jeito de pagar. Estou lembrado que quando eu fui lá no INAT, estou me lembrando aqui agora, estava lá no INAT falando um pouco no INAT, não, lá no Congresso, né, de Natação Infantil, e fui convidado pelo Rafael e a Sandra para falar um pouquinho da nossa metodologia, como é que a gente faz. Aí falei. Quando eu cheguei nessa parte, eu mencionei tal. Aí eu perguntei para a minha equipe, sei lá, a gente tinha levado 15, 17 professores lá, né? Falei, pessoal, quem aí gosta desse estilo de remuneração? Os nossos professores todos levantaram a mão sem combinar, né? Quem quer que eu mude? Assim, ninguém quer que eu mude, né? Porque eu vou mostrar os números daqui a pouco aqui de uma pesquisa que eu fiz. Então, são anos fazendo isso, já acertei, já errei, acertei muito mais do que errei, né? Fui ponderado, prestando muita atenção em tudo, né? E aí dá para implantar. Então, não é um bicho de sete cabeças, mas também não é assim, vamos mudar, né? Senão é o próximo slide aqui. O que pode dar errado? Primeira coisa, desmotivar alguns professores. É a primeira coisa. Por quê? Porque tem gente que é muito acomodado, ama uma zona de conforto. Ah, estou doido para chegar ao 5º dia útil para cair o meu salário lá na minha conta, eu pagar minhas continhas e tal. Tem gente que ama esse estilo de vida. Ama, né? Para academia é bom? Sei não, hein? Sei não, né? Hoje eu julgo que não, com toda certeza. Não, isso não é bom para academia. Professores acomodados, zona de conforto, não só para academia, qualquer emprego, né? Então, alguns professores que têm esse perfil podem não concordar, podem não fazer, podem não querer. O que você vai ter que fazer? Tentar ao máximo mostrar para esse cara que ele é bom, que ele consegue sair daquele estágio que ele está, porque às vezes é professor antigo de casa, né? Mas é um acomodado. Aí você vai mostrar, você vai motivar, você vai mostrar que o outro companheiro do lado dele, na mesma piscina, pegando a mesma faixa etária, está ganhando bem mais por carteira de clientes. E se mesmo assim tiver problema, chegou a hora, chegou o fim, ciclo de vida, the end. Nós temos que ter essa coragem de mudar, de tirar, tem que ter. Nós somos gestores. Nós tivemos a coragem lá atrás de montar o negócio, agora você tem que ter a coragem de fazer gestão legal, profissional, né? Então, isso aí pode desmotivar alguns professores, isso pode dar errado, né? Uma outra coisa, problemas nas mudanças de níveis na metodologia. Esse é o maior problema. Porque quando você sabe que você ganha R$ 35 por cabeça, se você for passar 10 meninos para frente, são R$ 350 a menos no seu salário. Oi? Então, aí tem que entrar gente também nas suas turmas para que você reponha esses 350. Então, aqui é o calcanhar de Aquiles desse modelo de remuneração. Este é o calcanhar de Aquiles. Tá? Por quê? De novo, as mentalidades, infelizmente, não são tão avançadas assim. Né? Existe muita gente de mentalidade tacanha, de mentalidade pequena, de cabeça pequena. Por quê? Se ele ficar segurando a criança muito mais tempo do que deve, não preciso nem explicar para vocês o que vai acontecer, né? Ele vai ficar desmotivado, a mãe vai tirar. O que vai acontecer? Na hora que chegar lá no cabeleireiro, na hora que chegar lá na festinha, na hora que chegar no lugar, assim, tirei meu filho lá da academia. Mas o que aconteceu? Ué, ele estagnou, ele não aprendia mais nada, a aula começou a ficar repetitiva, ele não teve avanço, não evoluiu, ele ficou desmotivado, pediu para sair. Coisa óbvia. Aí o professor, muitas vezes, não pensa assim, fala assim, vou segurar ao máximo. Se eu passar para frente, ninguém me passar. Esse aí é aquela mentalidade da escassez, né? Lembra daquele livro do Roberto Tranjan,
né? A metanoia. Então, lá tem a mentalidade da escassez e a mentalidade da abundância. Então, na mentalidade da abundância, você tem uma equipe, a turma pensando de uma certa forma, opa, eu vou passar esse cliente para frente, eu vou ganhar outro cliente, esse cliente vai ficar super satisfeito, ele mudou de piscina, mudou de nível, outras habilidades aquáticas que ele vai desenvolver, a mãe vai ficar contente e tal, aí ela vai pôr o irmãozinho que chegou na idade e tal, aí vai pôr comigo, porque sabe que eu sou um cara bom, eu sabe que eu sou um cara criativo, um cara que corre atrás, e comigo aprende mesmo, e bora lá. É fácil isso? De jeito nenhum. Isso é difícil. Isso é difícil. Então, precisa da presença do dono, a presença do coordenador, principalmente a metodologia tem que estar muito clara quando é que muda de um nível para o outro, quais são os itens que têm que ser trabalhados e atingidos para mudar de nível. Então, a sua metodologia tem que ser clara. Seu coordenador tem que estar presente. Se não tem coordenador, não tem problema, não. Você tem que estar presente. Ou começa a acontecer isso. Então, esse segundo item é o calcanhar de Aquiles do negócio, tá bem? E, por último, o que pode dar errado? Problemas trabalhistas. Tem certeza que deve estar aí nas perguntas já, né? E, realmente, essa porcaria dessa CLT que nós temos aqui nos coloca com problemas, sim. Né? O que eu fiz ao longo do tempo, né? Porque já são mais de 20 anos, eu aproximei ao máximo o registro, o valor que ele estava registrado lá como horista, ganhando 19, 18 reais a hora aula, 20, seja lá quanto for. Então, se o cara ele flutuava a carteira dele entre 1.900, 2.000, 2.100, 2.200, eu registrava essa pessoa com a carga horária e o valor de hora-aula em torno de 2.100. De tal maneira que ela ia flutuar um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, de tal maneira que ninguém se sentisse prejudicado, principalmente no quê? FGTS. Se o cara ganha 2.000, 2.200, 2.300, ele está registrado com 1.750, você está recolhendo 8% desse valor no FGTS, menor do que ele deveria ganhar. Né? E aí, isso aí é motivo da pessoa ficar insatisfeita, achando que está sendo passada para trás, blá, blá, blá. Tá bom? Então, eu, no ano passado, retrasado, não estou me lembrando direito, eu mudei de contador, né? E nós temos dois grupos bem fortes no Brasil, todo mundo sabe, a Joana Doim e o Felipe Bianchesi. Ambos têm os seus escritórios muito especializados em academia de natação, né? E eu migrei do meu contador aqui, que atende 50 empresas em Araxá, 100 empresas em Araxá dos mais diferentes níveis, para um especialista, tá? E nós já arrumamos lá como que nós vamos fazer isso do valor do salário flutuar. Vai ter um valor fixo por hora aula, etc., e o que ele ganhar mais vai entrar como bonificação ou premiação, aí tem que adequar, nós estamos nessa fase aí, tem que adequar a legislação, a grande CLT, que graças ao Michel Temer teve uma evolução naquela pequena reforma trabalhista que ele fez, foi a melhor coisa que ele fez, na minha opinião, né? E nos deu uma chance de ter um negócio um pouquinho mais moderno, e não aquele troço tacanho de 1940 e pouco, que é essa CLT nossa. Enfim, existe formas de você flutuar o salário da pessoa, né? Ela tem um fixo e tem um que é variável, que você vai pagar dentro disso aí, ou bonificação, ou premiação, estou ajustando isso daí. O contador também fica meio seguro, porque esse país com esses negócios nossos aqui, Deus me livre. Mas, enfim, não é por causa disso que você vai deixar de fazer. Não é por causa disso, não. Sabe? Tem saída para isso, as pessoas ficam muito motivadas para isso, né? Então, esses são os 3 itens maiores que eu julgo aqui que pode dar errado, bem? Então, vamos lá, vamos continuar. E outros tantos, né, que vocês devem ter posto aí no chat, e vai ter horário aqui para a gente fazer isso. Deixa eu ver que horas são.
Não, estamos com tempo muito não, hein, gente? Vamos É lá. isso que eu ia te falar. Nós temos 10 minutinhos aí, Mauro, para a gente conseguir fazer as perguntas, não ficar muito longo. Beleza. Então, vou compartilhar com vocês aqui uma pesquisa que eu fiz, porque depois da pandemia eu mudei de valor de percentual para valor fixo, alguns professores ficaram meio chateados, poxa, a vida mudou, era melhor, era pior, como é que vai ser? Ficaram um pouco inseguros, nós também, né? Aí eu saí pesquisando. Eu devo participar aí de uns 5, 6 grupos de academia no país, sou mais chegado em algumas pessoas e fiz uma pesquisa com eles, pura e simplesmente com 2 perguntas. Uma, quanto que é a mensalidade que você cobra no plano anual 2 vezes? 2 vezes por semana, plano anual, quanto é? X. Amigão, quanto que você paga a hora-aula? Falou Y. Tá? E eu fiz essa coleta em mais de 10 academias que eu vou apresentar para vocês aqui. E eu coloquei como ABCDEF, né? Não interessa qual academia eu fiz isso, né? Então, ó, estou mostrando aqui para vocês, né? Então, dos amigos que eu peguei a informação, são esses de barrinha azul, né? A barrinha laranja é o nosso aqui. Vou explicar esse negócio de mergulho 4 alunos, 6 alunos, 7 alunos, né? Então, nós cobramos aqui 259 nosso plano anual, né? Tem academia de 370, de 400, 390, de 284, tem várias academias, tá aí, né? As respostas que eu tive aí nos muitos estados, viu, gente? São Paulo, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, fui pegando por aí afora, tá bom? E aí perguntei para eles, quanto é o valor de hora-aula? Você paga aí? Aí um me falou 12, 15, 17, 18, 22, 25, 29, né? Valor de hora-aula fixo, né? E aí eu comparei com o nosso. Vejam aí no gráfico, ó, mergulho 4 alunos. Então, como é que é essa continha? Ó, eu tenho uma turma, ela tem 4 alunos. Eu falei que eu pago R$ 35,00 por cabeça. Então, se ele tem 4 alunos naquela turma, ele ganha R$ 140 naquela turma. 4 vezes 35, né? R$ 140. Se eu pegar R$ 140 e dividir por 6,75 horas no mês que ele trabalha naquela turma, que são 45 minutos. Então, é 1h30 por semana. Se eu multiplicar 1h30 por 4 semanas e meia, dá 6,75. Se eu pegar 140 e dividir por 6,75, vai dar aquele 20,74 que vocês estão vendo aí no gráfico aí, mergulho 4 alunos. O mesmo raciocínio, se ele tiver 5 alunos, ele já vai estar ganhando R$ 25,93. Se ele tiver 6 alunos, ele vai estar ganhando R$ 31,11 por hora. É o maior valor de todas as academias que eu pesquisei. Se ele tiver 6 alunos aqui numa turma. Se ele tiver 7, 36, 8, 41 e assim sucessivamente. Tá bom? Então, eu fiz isso aqui, fiz reunião com todos eles, fui mostrando isso, né? Aí, pessoal, se eu fizer o valor da hora-aula que a academia paga e o valor da mensalidade para 2 vezes por semana no plano anual, quantos por cento representa aquela hora-aula sobre a mensalidade? Aí variou bastante, né? 3%, 6%, 7%, 10%. Ó, o nosso, de 4 alunos, 8%. Por quê? Porque 20,74 a hora-aula para 4 alunos, dividido pelo 259, que é o valor que a gente paga, dá 8%. Se for 5 alunos, 10%. Se for 6, 12, 14, 16, 20. Vai evoluindo aqui. Então, Mauro, essa é uma forma do professor ver um horizonte maior. Mauro, aí, esse valor é de oi, hora líquida ou bruta? bruto. Tá? O valor que você paga lá. Você paga 15, você paga 18, você paga 20, né? Aí, ó, eu peguei e trouxe, então, esse gráfico aqui é percentual sobre a... Opa! Ó. Então, aqui, gente, ó, esse gráfico aqui, ele mostra a hora-aula que eu peguei no Brasil diante do nosso aqui, que eu já expliquei como é que faz essa conta, tá? Depois o percentual da hora-aula sobre a mensalidade, já expliquei também. E aqui eu pus na prática, porque aquilo ali é teoria. Na prática, eu peguei todos os nossos professores
que eu não pus o nome aqui, mas chamei de professor 1, 2, 3, 4, 5, 6, e coloquei no ranking de todas as horas-aulas pagas nos amigos que eu consultei. Então, você vê bem, o meu professor 05, que é o primeiro que está aí depois do 29, ele ganha R$ 29,53. Ele ganha mais do que todas as academias que eu consultei. Esse cara que tem quantos alunos? Esse cara que tem 6 alunos, ele ganha isso. Aí eu tenho professor que ganha 34, a maioria, ó, do lado direito aí do gráfico, 34, 35, 35, 37 e tal. Eu tenho professor que ganha R$ 52 a hora-aula. Como assim? Ficou louco? Não, ele tem turma de hidroginástica que tem 35 pessoas dentro da piscina. Aí você faz a conta, não é? Então, quem tem hidroginástica leva uma vantagem grande. Se ele for bom, se o horário for legal, se tiver muita gente, varia muito, né? Essa professora 14 aí dá aula só em piscina 1, só de molequinho de 3 anos, 4 anos e meio. Todas as turmas cheias, todas, né? Ela ganha R$ 41. Aí, eu fiz reunião e mostrei isso aqui para todo mundo. E dei nome aos bois. Falou, ô fulano, professor 1, tudo bem? Olha lá o professor 11, quanto está ganhando. Né? Mas ele faz isso, isso, isso. Não é um negócio legal, é o tal de benchmarking. O que as pessoas que ganham mais fazem que eu posso fazer e melhorar? Sabe? Então, tudo isso que a gente usa na gestão da nossa empresa, o professor, com a empresa dele dentro da nossa academia, pode usar também. Benchmarking é uma delas, que é você olhar quem faz a mesma coisa que você, de uma maneira diferente, e é mais bem sucedido que você. Então, isso aqui é na prática, quanto ganham os nossos professores, né? Diante dessa pesquisa que eu fiz aí. Então, a grande maioria dos nossos professores ganham mais que todo mundo que eu perguntei. Aí, a hora que eu mostrei isso na reunião, quem vai falar o quê? Ninguém chega para mim e fala assim, ô Mauro, aumenta aí, tá, o valor da hora-aula, tal. Não, a gente discute quais são as maneiras de ter mais aluno na minha turma para eu ganhar mais. É totalmente diferente. Totalmente diferente, tá? Então, já estamos partindo aqui para os finalmente, né? Vamos lá para as perguntas, né? Que eu já estou encerrando aqui, tá bom? Dei uma geral, o tempo é pequeno, né? Falei muita coisa, mas vamos lá. Você quer falar aí, Flávia, quais são as perguntas? Porque eu nem olhei aqui no chat. Olá. Oi. Vamos lá, então, gente. Vamos para as perguntas. Tem várias aqui, algumas assim com a nossa ao longo do que você foi falando, você mesmo foi respondendo, mas eu vou fazer todas. E aí, quem tiver mais alguma, gente, que não esteja aqui, agora é a hora de perguntar, e não só perguntar, eu acho interessante a gente debater. Enquanto vocês estavam aqui, você estava falando, eu coloquei alguns questionamentos no grupo, que eu acho que a gente precisa pensar em como fazer isso. Eu sei, gente, que uma das maiores assim, angústias que a gente tem, eu sei porque eu treino pessoas também, né? Hoje a gente tem um escritório, são 12 arquitetos, eu demoro 1 ano para fazer um arquiteto saber fazer um projeto de academias e ele sai com 2, 3 anos, é a média. E eles saem porque eles querem, sei lá, conhecer outros nichos, trabalhar com outras pessoas, porque são jovens, enfim, saem porque saem. Mas eu preciso treinar. E eu sei que a maior... Eu vejo assim, o Mauro falando sobre pagamento, sobre remuneração, motivar e tudo mais. A nossa batalha é sempre em glória, porque acho que o nosso propósito como empreendedor é fazer com que as pessoas cresçam. A gente cresce através dessa motivação, né? Então, vamos fazer... Só que, assim, tem hora que dá uma raiva, né, gente? Tem hora que dá raiva, mas o pior é a pessoa ficar e a gente não treinar, né? Igual a gente já conversou no grupo esses dias. Vou fazer algumas perguntas aqui. Vamos começar por ela, Osório Carlos Martins, tá? Como fica a questão do 13º, férias e 1/3 de férias? Tudo sobre a média, tudo sobre a média. Porque como flutua, você faz sobre a média, fica todo mundo entendendo que isso é o mais correto, o mais justo. Então, eu tenho uma tabela, faço a média e pago o 13º sobre a média, 1/3 de férias sobre a média, tudo sobre a média. Tá. Como lançar contabilmente na carteira de trabalho? Isso que eu falei, já respondi, né? A gente fez chegando o mais próximo possível do que ele realmente ganha, o registro está lá bem próximo, mas agora com o novo escritório lá, nós vamos ter uma maneira de
bonificar toda essa diferença aí. Não sei se vou premiar, bonificar, nós estamos acabando de fechar isso aí, tá? Mas Ótimo. sempre Essa assim, foi... não deixar a distância grande. Se você deixar a distância grande, a pessoa vai achar que está sendo prejudicada. essa foi do Fabiano Terra. Próximo aqui, Luciana Costa. Não, Luciana Costa só falou que ia ter que sair. Isilda, além de R$35 por aluno, você paga alimentação, transporte, benefícios? Nós pagamos plano de saúde, vale transporte não, ticket de saúde, ticket de alimentação não, nós pagamos plano de saúde. Plano de saúde, tá. É. Gente, estou terminando, tá, Edson? Eu vi que você levantou a mão, tem uma galera aqui que levantou a mão, mas a gente vai... Estou na sequência aqui das perguntas. Jorge Coelho, ele perguntou como que faz com as férias dos professores. Não sei se é a mesma pergunta da primeira. Não, talvez não seja questão de remuneração, mas sim, por exemplo, o professor sai e aí entra outro, ele fica com medo, né? Será que aquele professor vai tratar os meus alunos tão bem quanto eu? E se eles saírem porque eu saí de férias, eu vou ser prejudicado, né? Então, eu acho assim, a gente colhe o que a gente planta. Eu fico assim muito aborrecido quando a gente perde um aluno, foi lá saber, ele saiu porque ele chegou aqui, o chuveiro estava estragado, a água estava fria, não sei o que lá, ele saiu. Eu falei assim, gente, então o valor que essa pessoa tem na mente do serviço que a gente presta é muito fraco. Ele saiu porque teve um dia que teve um problema, ou então a mesma coisa de férias. Todo mundo está vendo que aqui a gente reparte as férias em 14 dias e 16 dias. Ninguém sai 30 dias. 2 vezes por ano, uma vez de 14, uma de 16. Então, se a mãe está vendo ali, o aluno está vendo ali, que o professor saiu 2 semanas, veio um outro que talvez não é do nível dele, e o cara é muito bom, ele não vai perder esse aluno por causa desses 14 dias, não. A realidade mostra isso, tá? A Denise te parabenizando, falou que ia ter que sair e tudo mais, mas disse que foi excelente sua explanação. Renato Dourado, qual o valor ou percentual da receita que representa o aluguel, água, energia, imposto e Simples? Você não deve mais estar no Simples Nacional. Pronto. Não, Mauro tá não, Mauro é milionário, tá lá nas Ilhas Caimão, estou brincando. Renato, firme. Qual o valor, então? Eu estou no Simples, sim. Eu tenho uma tabela grande para esses valores, mas, assim, de cabeça está meio fora, assim, né, para eu te passar, em torno de 4, 7. Depois posso compartilhar com você os itens de custo e esse percentual sobre faturamento, porque senão vou dar um chute aqui e posso errar. Né? Tá. O Mauro Roriz fez a pergunta que foi: como fica quando o professor sai de licença, falta no dia ou atestado, que eu acho que, não sei se é essa mesma que você respondeu, mas é bem parecida. Não, questão de atestado ou saúde e tal. Por exemplo, eu tive professora que saiu, foi fazer uma cirurgia e ficou 40 dias fora, né? Nós pusemos outra professora, né, para substituir, às vezes mais de uma, e eu continuei pagando por carteira de clientes. Aí você bota o olho 2 vezes em cima daquela outra professora, mas vai atingindo um nível, foi o Mauro, né, meu xará, que fez essa pergunta, vai atingindo um nível de consciência na equipe muito legal, sabe? Então, a pessoa, quando vai substituir alguém, ela quer dar aula de um excelente nível, porque numa outra oportunidade pode ser ela que vai sair e alguém vai substituí-la, sabe? Então, o nível de entrega, de comprometimento, de envolvimento, de qualidade da equipe, ela sobe como um todo. Então, deixa de pensar só em si e pensa na equipe. Então, quem vai substitui a altura da melhor aula lá. Ótimo. A Gisele está perguntando se nos eventos você remunera professores. Sim, remunero. R$50 para um evento, 40, 60, depende do evento, mas remunero sim. Paulo Poli está perguntando, mas não é obrigado a pagar vale transporte? Depende do salário, né? Se o salário for mais alto, não. Tá. Márcia Bellini, em São Paulo, está na convenção VA e VR obrigatório para profissionais com 220 horas mensais. Não entendi, tá, Márcia? Mas é que eu sou bem burra nisso aqui. Você entendeu, Mauro? Não está muito claro, mas, por exemplo,
eu não tenho ninguém contratado com 220 horas. 220 horas é quem trabalha 44 horas semanais, é tipo um mensalista. Nossa, aqui são todos horistas e todos fazem bem menos do que 44 horas. Quem dá mais aula aqui dá 28 horas por semana, 28. Para dar 220, teria que ser 44 e é um cara mensalista. Eu não tenho esse cargo aqui na academia. Certo. A Iole perguntou, como fazer quando temos o professor e o estagiário na mesma aula? Boa pergunta, hein, olha. É um custo maior para a academia. Mas eu ponho estagiário quando eu já estou com tanto de gente. Então, aquela hora lá vai me custar o professor mais o valor que eu pago para o estagiário, que é em torno de R$10, R$10,20, que é o que eu pago para o estagiário. Né? Então, aquela aula vai te custar mais, porque é um professor e um estagiário. Mas, provavelmente, ali tem 8 alunos, 9, né? Então, vale a pena. Eu pago os dois. Ariana Silva, acho que a pergunta da substituição é quem ganha a bonificação? O professor da carteira ou quem está substituindo as férias ou a licença? Não, o professor que ganha da carteira dele, né? Aquele outro lá, eu pago por hora-aula, porque eu tenho um valor de hora-aula padrão aqui também, sabe? Que o padrão que eu ponho é R$23 a hora-aula. Então, quando é uma substituição, alguma coisa, eu pago por hora-aula. Como não é fixo isso, aquilo ali ele sabe que ele vai ganhar esporadicamente por um período que aconteceu X. Mas quando o professor substitui, quem saiu continua ganhando por carteira, e quem entrou ganha por hora-aula. Mas aí também não tem tanta rigidez, né, gente? Aí você tem que pensar, tem que ser inteligente. Opa, saiu mais tempo, ele estava registrado, beleza? Então, o INSS vai pagar aquele que saiu, se saiu mais de 15 dias. Então, se aquele valor que você está economizando porque o INSS está pagando, se ele for maior do que a sua hora-aula normal, você paga para o professor também, você não está economizando nada, né, que vá assim, desmotivar o professor. A gente tem que ser inteligente, o professor tem que estar motivado. Então, ele vai lá e belisca o aluno começa a chorar e sai. Tá. Deixa eu falar aqui. O Edson levantou a mãozinha aqui. Edson, abre seu microfone. E também vale para todos, tá? Quem quiser falar, quiser levantar a mãozinha. E eu queria fazer uma pergunta para todos. Edson, vou abrir para você falar, mas eu vou fazer uma pergunta para todo mundo ir pensando. Tem alguém que faz diferente disso, do que o Mauro explicou, e que funciona super bem, ou que discorda disso também, que eu acho que é legal a gente trazer essa discussão, porque assim fica mais rica, né? Sim. Vamos lá, Edson, pode abrir seu microfone aí. Mauro, eu acho que a grande dúvida assim, da pessoa que não tem ainda a insegurança assim, de implantar, porque isso aí nós implantamos há muitos anos atrás, né? Desde que eu assisti aquela palestra sua na UNEM, a gente começou a trabalhar com isso logo depois, né? Com a ajuda do Cleverson, inclusive. E a gente desativou isso durante a pandemia por uma questão financeira mesmo, né? Que desestruturou tudo, desativamos, e agora estamos num momento de retomada. Mas assim, eu acho que a dúvida na cabeça de muitas pessoas é assim, puxa vida, hoje mal dá para eu pagar minhas contas, não está sobrando quase nada. Será que se eu implantar isso agora, eu vou ter uma compensação de aumento de receita para poder, eventualmente, cobrir essa, entre aspas, despesa maior com o professor? Então, eu acho que a maioria das pessoas, quando pensa nisso, acaba se bloqueando nessa questão, né? Dá aquela travada. Quando você fala pessoas, são os proprietários, né? É isso que você está falando? Beleza. É um país difícil. É um país difícil e agora, depois da pandemia, começou a ser um mundo difícil. Como é que é o VUCA lá, né, Rafael? O VUCA. Né? Então, todos nós que temos negócios vivemos isso constantemente. Ups and down, up and down. Né? Aí, cada um fazer uma análise, um planejamento estratégico para ver. A sua academia tem uma boa metodologia, ela ensina mesmo, as pessoas estão satisfeitas, você faz pesquisa, você tem um cenário da sua cidade, ele está bom, ele está ruim, aí dentro do contexto do Estado, do Brasil, do mundo, é uma boa, assim, uma grande, né, dúvida na cabeça de todos nós. Mas
eu sempre pautei o meu pensamento e as minhas ações pensando na abundância, sabe, Edson? Isso é muito de cada um, né? Nós estamos aqui em Araxá, tem 106 mil habitantes, né? Eu não vim de família rica, eu não recebi herança. Essas 5 unidades que nós temos é fruto do nosso trabalho, sabe? É fruto do nosso trabalho árduo, 10, 12, 14 horas diárias, como todos vocês. Sabe? Então, deu certo. Araxá não é uma cidade de pouco poder aquisitivo, nem é altíssimo, não é uma Brasília na vida, né, Renato? Que aí todo mundo... né? Mas confiando nessas coisas, nos cenários, e você se interagindo das situações, participando dos congressos e tal, que você vai tomar essa decisão, sabe, Edson? Assim, não, as coisas tendem a ser melhor, porque se a minha equipe for mais legal, for mais competente, for mais envolvida, for mais comprometida, for mais inovadora, for criativa, eu tenho tudo para ir bem, né? Então, no melhor poder aquisitivo da população, a natação não está na cesta básica da natação, hein, Rafael? Então, nós vamos ter aluno. Mas é claro, o cara está inseguro, porque o Brasil é inseguro, né? E aí está com medo de perder o emprego e tal, nós vamos dançar de qualquer jeito. Então, minimizando a parte salarial, a parte do professor, a hora que ele abre a geladeira dele, a hora que ele abre o guarda-roupa dele, a hora que ele olha para as crianças dele, quanto mais a gente estiver pagando apertadinho, mais ele vai estar preocupado com tanto básico que talvez sobre muito pouco para ele dar uma aula bem bacana, sabe? Agora, se ele vê que você está dando a oportunidade dele crescer e que se vocês dois juntos fizerem isso acontecer, a probabilidade de dar bem é melhor, mas é um risco. Bora. Entendo totalmente. Gente, ó, Mauro, eu vou deixar você fazer as considerações finais, que eu acho que só eu faço isso, o Almeres fala que eu sou velha, que só eu faço isso. Mas eu queria agradecer vocês, tá? A presença de todos. Foi uma live, assim, que nós ficamos bem, todo mundo, pelo menos os 45, entre 45 e 50, que sempre estão aqui, né? Do grupo de 250, que eu tenho vontade de puxar a orelha de todo mundo, são 250, faltaram só 200, 50 que tiveram aqui. Então, agradecer a todos vocês a presença, tá? Não é à toa que os que estão aqui, eu sei que são grandes gestores, não que os que não estejam, não sejam, tá? Mas os que estão sempre aqui ouvindo, contribuindo, perguntando, eu sei que são grandes gestores, têm grande história na natação no Brasil, e nós vamos continuar fazendo essas lives, tá? Vai ser sempre fechada, sempre mandar o link no Zoom. E eu sempre abro vagas quando eu faço esse evento. Só que eu não fico divulgando, porque nós só temos 5 vagas. Nós só temos mais 5 lugarzinhos. Então, hoje eu coloquei no Instagram que nós temos 5 vagas, porque hoje eu fiz live. E tem que ter algumas coisinhas que a gente vai perguntando para responder e tudo mais. Mas agradecer a presença de todos vocês e falar que nós sempre vamos fazer nesse horário, que é um horário que pega um pouquinho o almoço, que vocês estão mais tranquilos, e trazer mais conteúdo, mais gente. Vai lá, Mauro, se despede e faz suas considerações finais. Pessoal, é um assunto delicado, para 1 hora é delicado, né? Eu tive que explicar bem rápido. Se alguém quiser, né, pensar nesse tipo de modelo para 2023, que são 5 meses até lá, entre em contato comigo aqui no privado, a gente combina, eu faço esse trabalho também, que é de estar junto com os proprietários, trazendo essa experiência, porque se eu já dei cabeçada, se eu já fiz certo, se eu já errei e tal, é bem mais fácil do que você tentar sozinho, né? Então, entra em contato comigo no privado, a gente pode fazer um trabalho juntos aí, né, que vai melhorar com certeza, né? Eu confio muito nesse tipo de modelo, gosto muito dele e, querendo ou não, tenho mais de 20 anos de expertise nisso. Então, quem quiser fazer esse trabalho junto comigo, só me contatar no privado, tá bem? E aí eu estou colocando aí o Instagram da Mergulho, da Evox, da X-Prime, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do que a gente faz, porque a gente faz muita coisa, né? A gente não tem nem como falar aqui, mas enfim, também quero agradecer a todos vocês que investiram essa 1 hora e pouquinho em me ouvir, né? E se quiser conversar mais, a gente vai conversando no privado aí.
né? Beleza, Flávia, que você me convidou, obrigado também, para ser a primeira live do semestre aí, né? Da volta. E nós estamos aí disponíveis para atender aí quando convidado. Tá bom? Tudo e ter tudo. Na vida a gente não pode ter. Seu microfone está mudo. Valeu, gente. Obrigada. Ó, se vocês conseguirem, postem nos stories, marca lá o FR Arquitetura Fitness e coloca a hashtag Clube dos Piscineiros, tá? Vamos bombar o negócio da hashtag nossa aí. Beleza, pessoal? Tudo de Beijo. bom. Obrigada, Valeu. Tchau, tchau. Parabéns. Obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês. Beijão.